Boa noite, é um prazer estar com vocês hoje. Meu nome é João Davi Capra, sou professor da COPI UFRJ em Rio de Janeiro, também coordenador do curso de pós-graduação. Fui diretor técnico da Soveno para 4 anos, até o final do ano passado, e hoje sou o editor-chefe da revista técnica, o jornal técnico Marine System and Ocean Technology, jornal da própria Soveno. A agenda hoje está dividida em 2 partes. Falarei primeiro do que é a Soveno e qual é a estratégia que a Soveno desenvolveu para enfrentar as dificuldades que as sociedades técnicas estão enfrentando ao redor do mundo nos últimos anos. E na segunda parte da minha intervenção aqui falarei do Marine System and Ocean Technology, o jornal científico da Soveno. O que é a Soveno? A Soveno é a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. É importante ressaltar que essa sociedade é uma sociedade de engenharia e não só de engenheiros, ou seja, é uma sociedade onde não participam só engenheiros navais, mas também profissionais atuando nesse setor da engenharia naval, marítima, oceânica e empresas do setor marítimo. Isso é um diferencial a ser ressaltado porque muitas outras sociedades técnicas só envolvem uma única profissão. Quais são as missões da Soveno? A primeira missão da Soveno é defender e aprimorar a engenharia naval, o transporte marítimo e também o transporte aquaviário e, finalmente, tentar melhorar a qualidade do ensino da engenharia em geral, mas também, obviamente, focando na engenharia naval e oceânica. A Soveno quer promover intercâmbio de conhecimento, de tecnologia, favorecer inovações no setor marítimo e na indústria oceânica. Também promover eventos técnicos e a publicação de trabalhos técnicos ou científicos através dos seus eventos. Temos diferentes tipos de eventos desde o início da existência da Soveno, que são os workshops, os seminários e eventualmente também os congressos. E hoje, obviamente, temos novos formatos de eventos que foram criados devido à pandemia, eventos online, por exemplo. Temos também o papel de promover a engenharia naval brasileira na América do Sul, mas também ao ponto de vista internacional, não só na América do Sul, mas no mundo inteiro, favorecendo o intercâmbio entre sociedades de engenharia naval no mundo inteiro, como a SNEM nos Estados Unidos ou, por exemplo, a JASNAU no Japão. A nova diretoria da Soveno é composta pelos seguintes membros. A diretoria está eleita por 2 anos, de 2021 a 2022. Eu fui diretor técnico por 4 anos, entre 2016 e 2020. E a diretora técnica da Soveno, como vocês podem observar, é composta de um presidente, de um vice-presidente, de 3 diretores importantes, que são os diretores administrativos, financeiros e o diretor técnico, de 3 diretores adjuntos e, finalmente, de diretores que vão representar regiões do Brasil. O Brasil é muito grande como país, então precisamos de uma representação local da Soveno nessas regiões. A Soveno estabeleceu uma estratégia para lutar contra os desafios dos últimos anos que enfrentam nossas sociedades técnicas no mundo inteiro, a verdade.
e estabelecemos essa estratégia sobre 3 pilares. O primeiro, a sustentabilidade, o segundo, a representação e, finalmente, a participação. Foram definidos algumas tarefas importantes para cada um desses pilares. Eu vou falar só de alguns deles para ilustrar essa estratégia. Antes disso, é importante ressaltar aqui que a sustentabilidade me refere ao problema de manter a vida da sociedade técnica, os problemas, por exemplo, econômicos que as sociedades técnicas podem sofrer. A representação diz respeito vamos dizer, a influência da sociedade técnica sobre as políticas industriais, por exemplo, do país, e o engajamento ou a participação diz respeito a tentar captar novos sócios e ter o envolvimento deles nas atividades da sociedade técnica, o que é muito importante para continuar essas atividades no futuro e manter a sociedade em vida também. Uma das primeiras ações que desenvolvimos a partir de 2016 foi incrementar de maneira drástica o número de eventos organizados pela Sobena. A Sobena tem 3 eventos de grande tamanho históricos, que é o International Congress on Waterborne Transportation, Shipbuilding and Offshore Construction, onde já realizamos ano passado a 28ª edição. O segundo evento tradicional é o International Seminar on Inland Waterways and Waterborne Transportation, que ocorre cada 2 anos. Um ano é esse seminário hidroviário, outro ano é o grande congresso da Sobena. Já estamos para realizar esse ano a edição número 12 desse evento, e temos também um seminário sobre meio ambiente marinho, que é um seminário tradicional, que ocorre o mesmo ano do que o seminário hidroviário, e estamos para organizar a edição número 13 desse evento. Vocês podem observar que a partir de 2017 organizamos muito mais eventos, e isso foi importante para a sustentabilidade da Sobena. De fato, os eventos se tornaram a principal receita da sociedade técnica, através de venda de ingressos, quando os eventos eram presenciais, mas, sobretudo, através de patrocínios desses eventos, que ajudaram a manter a sociedade em vida, as atividades importantes dessa sociedade. Uma outra ação que foi desenvolvida para manter ambos o engajamento e a sustentabilidade da sociedade é a chamada digitalização. A sociedade estava enfrentando um problema, muitas atividades eram realizadas presencialmente na sede da Sobena, pela secretaria, os sócios estavam ainda com fichas de papéis, então era difícil se associar, tinha, por exemplo, que todo o sistema de associação funcionava ainda por correio, por exemplo, etc. Então, uma das ações que foi desenvolvida foi a digitalização, e uma das ações pode se observar é o novo portal da Sobena, e criamos uma ferramenta para que os sócios ou os interessados possam se associar de maneira muito simples, em alguns cliques, e pagar por cartão de crédito a sua anuidade. Convido vocês a visitar esse portal, tem muitas informações
interessantes, a lista dos eventos, as equipes e os links para acessar a revista científica. E se vocês têm interesse, sugiro também que se associem. Tenha benefícios para os associados, reduções em participação de eventos, tem a possibilidade de participar ativamente quando você é sócio de workshops ou eventualmente de grupos técnicos que discutem e debatem assuntos técnicos na Sobena, entre outros. Um outro ponto que trabalhamos na digitalização é a presença online, que estava praticamente inexistente, especialmente estava só existente através da página web da Sobena. Hoje a Sobena conseguimos desenvolver uma rede profissional nas redes sociais principais de hoje, no Facebook, no LinkedIn, no próprio YouTube, no Instagram, principalmente. Hoje temos seguidores que são interessados pelas notícias que divulgamos e pelos eventos organizados pela Sobena. É um ponto muito importante que trabalhamos, e isso melhora bem o engajamento e a renovação dos sócios da sociedade. E mais importante ainda para ter participação dos jovens formados em engenheiros navais ou jovens profissionais que estão trabalhando na área marítima. Isso teve um impacto positivo nos 5 últimos anos, e como vocês podem observar, tivemos um drástico aumento do número de sócios, tanto no número de sócios individuais, como os sócios que representam empresas. E nosso objetivo, obviamente, é ainda mais aumentar essa representação e essa participação de membros não só do Brasil, como do mundo inteiro, talvez por começar nas Américas. Para desenvolver o eixo de representação e tentar trabalhar esse ponto importante, esse desafio importante da sociedade brasileira de engenharia naval, foi estabelecido comitês técnicos. O que é o comitê técnico? Um comitê técnico é um grupo de associados da Sobena que vão começar a se reunir com frequência e discutir tópicos importantes e atuais da engenharia naval e oceânica. Então, todos os membros são sócios da Sobena, obviamente, e têm interesse em um desses tópicos. Por exemplo, aqui coloquei alguns dos tópicos em discussão em comitês técnicos da Sobena. Em geral, são tópicos de grande interesse e atuais, por exemplo, o descomissionamento de navios e de plataformas, a navegação, vamos dizer, de cabotagem, o short sea shipping em inglês, navios militares, embarcações militares e frotas militares, que é outro ponto de interesse do Brasil hoje, até com a construção, o projeto ProSub, que é um projeto de construção de 5 submarinos, o último sendo com propulsão nuclear, ou um assunto em grande debate desde alguns anos no Brasil é o conteúdo local, o quanto da porcentagem da construção de navios e plataformas precisa ser realizado no Brasil e não fora do Brasil, que é um sistema de protecionismo, de proteção da indústria brasileira. Esses comitês técnicos tiveram um papel muito importante, até porque multiplica
a representação da SOBENA. De fato, a diretoria da SOBENA consegue se concentrar mais na parte da administração e deixar esses comitês técnicos discutir os pontos técnicos importantes e também organizar eventos, workshops, seminários em relação a cada um desses tópicos colocados aqui nessa lista. O segundo elemento que quero discutir com vocês aqui é o nosso jornal da SOBENA, que é o Marine System and Ocean Technology, jornal que hoje é da SOBENA, com certeza, mas foi desenvolvido hoje através da Springer. Vou relatar aqui alguns elementos importantes da história desse jornal e os últimos acontecimentos e convidar vocês a todos publicarem os seus trabalhos nesse jornal. Então, hoje temos 3 editores, um editor que é a Charlotte Cross da Springer Nature, que trabalha no Reino Unido, e somos 2 editores em chefe, o professor Toru Sato, da Universidade de Tóquio, e eu mesmo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se olharmos um pouco o histórico da SOBENA e, obviamente, também da revista ou do jornal MSOT, vocês observam que a SOBENA foi fundada em 62. Pouco tempo depois, em 84, a SOBENA se aliou a uma sociedade técnica de engenharia do Brasil, que é a Brazilian Engineering Society, e tinha um caderno desenvolvido específico com a temática da engenharia naval no jornal dessa sociedade técnica de engenharia. Isso permaneceu até os anos 91, e depois, infelizmente, por algumas razões, entre 91 e 2004 não tinha mais, a SOBENA não tinha mais jornal técnico. Em 2004 foi criado o MSOT, esse jornal Marine System Ocean Technology era obviamente nesse momento um jornal no formato de papel, impresso e distribuído no mundo inteiro pelo correio. Isso envolve grandes custos, obviamente, que foram parcialmente suportados por patrocínios e através da Agência Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq, no Brasil. No entanto, nos anos 2010, 2012, ficou cada vez mais difícil de captar patrocínios para ainda imprimir e enviar esses exemplares do jornal no mundo inteiro. Eu me lembro quando estava na Bélgica, recebia um exemplar 4 vezes por ano. Então, teve uma grande ação de vários presidentes da SOBENA, entre outros o professor Floriano e também o Agenor, para transformar a revista de uma versão papel para uma versão eletrônica, com a ajuda de um professor muito importante na UFRJ, que é nosso professor Murilo Weiss, que era diretor técnico na diretoria do professor Floriano, em 2014. Foi assinado o contrato com a Springer para passar os diretores autorais da revista para a Springer e transformar a revista em uma revista totalmente digital. Mais tarde, com a minha ajuda, conseguimos a indexação retroativa de todos os artigos desde o início da revista. Então, hoje, todos os artigos, desde o primeiro número de 2004 do MSOT, encontram-se online na página oficial do jornal.
Aqui só quero agradecer a todos os editores-chefes que trabalharam para a Mesoté. Começou com o professor Sergio Stephen e o Celso Pes, respectivamente da UFRJ e da USP. O Marcelo Neves, que provavelmente vocês conhecem, teve um papel durante 5 anos como editor em chefe da revista, em conjunto com Celso Pes, e depois teve sempre 2 editores em chefe trabalhando em paralelo. Teve o professor Antônio Carlos Fernandes e o professor Ruggieri, respectivamente da UFRJ e da USP, até 2016. Entre 2016 e 2018 teve o professor Toru Sato e nosso ex-reitor Carlos Antônio Levi, é professor da UFRJ, e hoje sou um dos 2 editores em chefe em parceria com o professor Toru Sato da Universidade de Tóquio. O jornal é um jornal multidisciplinar, onde vocês podem publicar vários tipos de artigos envolvendo todas as áreas de engenharia naval oceânica, matemática aplicada, sistemas embarcados, sistemas submarinos, sistemas de plataformas, geração de energia renováveis no oceano, etc. É o jornal ainda da Sobena, obviamente, é um jornal que é publicado 4 vezes por ano de maneira totalmente eletrônica, não tem mais versão impressa. Aqui coloquei só para a sua informação a lista dos tópicos principais que vocês podem consultar aqui. Não vou ler, até porque está na página web do jornal, mas vocês vão realizar que todas as áreas envolvendo engenharia naval e oceânica, oceanografia, engenharias costeiras, meteorologia, eletricidade, materiais, engenharia mecânica, civil, todos os tópicos da engenharia portuária estão cobertos nessa revista. À direita vocês encontram alguns tópicos de interesse da revista, que são talvez mais importantes nos últimos anos para a revista. Deixo vocês consultarem esses tópicos aqui. Temos 3 tipos de artigos. O artigo original, o regular também chamado, que é um artigo que terá o padrão do artigo científico de sempre, uma introdução, a metodologia, resultados e uma discussão dos resultados. Temos o artigo de revisão da literatura, que é o chamado State of the Art Research. São artigos onde vocês vão fazer uma revisão da literatura muito profunda. Em geral, esses artigos possuem muito mais páginas que um artigo regular, provavelmente o dobro do que um artigo regular, onde não tem um desenvolvimento, vamos dizer, de inovação, mas onde o produto é uma revisão muito caprichada do estado da arte para facilitar o trabalho dos pesquisadores no mundo inteiro. Esse tipo de artigo, em geral, recebe muito mais citações do que os artigos regulares. E, finalmente, artigos curtos, que são chamados notas técnicas. Recomendamos não passar de 3.000 palavras, que poderia ser como um resultado curto, preliminar, uma discussão mais simples, que pode também ser publicado no jornal do MSOT. Mais importante aqui, quero mostrar para vocês que conseguimos, final de 2019, conseguimos a indexação nos Scopus, um marco muito importante para a revista.
A verdade, final de 2018, perdão. Então, mas o indicador foi calculado de maneira correta em 2019. E vocês observam aqui que nosso indicador SiteScore, que é um dos principais da Scopus, é ao redor de 1.1, com uma esperança de que esteja crescendo nos próximos anos. Outro ponto importante é observar que estamos no percentil, na verdade, estamos na percentil 35, na área do Sound Engineering. Obviamente também nossa ideia é nos próximos anos subir para o primeiro quartil da lista dos jornais da engenharia oceânica. Nós estamos relativamente bem colocados, e para os brasileiros que precisam publicar em jornais que aparecem no Qualiscapes, ficam tranquilos que agora, com o novo Qualis, o MSOT estará ranqueado no Qualiscapes e possuirá, a verdade, a nota B2 para o Qualiscapes. Se comparamos o MSOT com outros jornais, vocês podem observar o SiteScore do MSOT aqui e o SiteScore de alguns outros jornais de outras sociedades técnicas, como a Sociedade Técnica Japonesa, aqui com o Journal of Marine Science and Technology, onde sou editor também. O SiteScore é 2.8. Obviamente, a grande referência para a gente é o Sound Engineering. O SiteScore é bem mais elevado, mas uma revista que existe desde muito mais tempo do que a MSOT. Vocês observam que temos um indicador semelhante ou até levemente melhor do que o International Journal of Maritime Engineering da Itália, da Sociedade RINA, etc. Estamos qualificados no segundo quartil com o indicador SIMAGO, que é já muito bom para o primeiro ano de indexação da revista no Scopus, e temos um SNP, ou Source Normalized Impact per Paper, de 0.5. Foi o primeiro ano da avaliação desse indicador. Esperamos muito chegar a 1 em um par de anos, sendo a referência da mediana. Se observou nos últimos anos um crescimento considerável da número de downloads dos artigos da revista, e tentamos reduzir o mais que puder o tempo entre a primeira decisão e o tempo de publicação dos artigos. A pandemia não nos ajudou com isso. De fato, muitos revisores não aceitaram mais de fazer revisões de artigos durante a pandemia, porque por ter muito trabalho. Mas conseguimos sim reduzir esse tempo, e nosso foco nos próximos anos é reduzir o tempo entre a submissão e o primeiro retorno da avaliação dos artigos. Para terminar, queria, em 2 palavras, mostrar para vocês como é organizado um bom artigo científico. Tem 3 partes principais: uma introdução que vai se focalizar em falar de maneira geral da temática. Depois vocês têm um afunilamento, e vocês vão explicar por que esse estudo está sendo desenvolvido, e identificar quais são os objetivos e quais são as lacunas, o scientific gap, do que está focando o artigo científico.
Depois vocês vão ter o objetivo, a metodologia, os resultados e, obviamente, as figuras, né, dos resultados principais da sua pesquisa. E, finalmente, as discussões e a conclusão, onde você vai explicar qual é a sua contribuição principal para a tecnologia, a ciência em geral. Não deixo isso só como guia para vocês escreverem os seus artigos científicos. E, finalmente, quero convidar vocês a submeter os seus artigos no MSOT, submetendo o seu artigo ao MSOT, vocês vão suportar a SOBEN, a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. A MSOT, obviamente, é um jornal em crescimento. Esperemos ter o último nível da indexação dos jornais internacionais, que seria o JCR, em até 2 anos. E nesse momento teremos, então, o Impact Factor, todo mundo, a sua colaboração para que esse jornal possa crescer, jornal importante, jornal nossa área e criado na América do Sul. Gostaria agradecer a todos pela presença e muito obrigado. Aqui estamos contatos, fiquem à vontade para fazer perguntas.